Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Manhã na Palavra. Vamos aqui fazer o nosso devocional, iniciar aí a semana na presença do Senhor, fazendo os nossos devocionais. Eu vou fazer os meus convites aqui enquanto a Rosinha chega, para que nós possamos então iniciar a leitura. Se você que for chegando aí puder me ajudar fazendo convite. Bem-vindas ao Manhã na Palavra. Prazer ter vocês aqui. Tá sem som? Ué, Tô aqui um pouco descabelada ainda. Paz. agora eu tô com menos cabelo, tá mais fácil de arrumar. É, eu tô vendo. E voltou a ser morena, Ah, foi? é porque eu quero fazer a transição, sabe? Ah, Dos muitos brancos que eu tenho, ah, aí ficando moreno fica mais fácil. é, Porque eu vou ficar com o cabelo grisalho, verdade. né? Desculpa, meu amor, o Da semana atraso. É porque mãe passou mal, fui ajudar ela, sabe? Ontem eu levei ela pro tá hospital. tudo bem. Só Deus, viu? O que que amanhã tem? Só a misericórdia. O Então que que vamos lá. amanhã tem? Eu mandei pra tu o título, mas eu vou falar aqui, tá? Isso, fala, deixa eu só pôr a data aqui. Peraí, Tá. Rosinha. Eu falo manhinha, peraí. Porque como você mandou, eu já tinha entrado, eu não consegui pegar lá, tá? Tudo bem. Peraí. Mas tá tudo bem com a sua mãe? Ainda tá sentindo dor ainda. Fui fazer a comida dela, pra ela tomar medicação, depois eu via. Cuidado, hein? Fala aí o título. Vamos lá. Aqui existem dragões? É uma pergunta. Aqui, misericórdia, existe. Existem dragões? Existe. Dra, eita. Gente, voltou o som aí? Vocês estão me ouvindo normal? O pessoal tá falando que não tava me ouvindo. Foi, tava não. Tô ouvindo agora. Qual que é a palavra? Que livro que é? Segundo Timóteo, Segundo Timóteo. capítulo 1, Hum, versículos 6 e 14. 6A14 ou Isso, E14? 6 a A14. 14.
14. Peraí. Senhora. Pronto. Fixado. Deixa eu achar o Timóteo aqui na minha Bíblia. Peraí. Tá. Achei o Timóteo aqui na minha Bíblia. Tô gostando dessa versão nova que eu tô usando aqui, Aham. da King James, sabe? Maravilhosa. Oi, Chuca, bom dia. A gata chegou. Segundo Timóteo. Ai, meu pai. Né? Vamos lá. Do 14 ao 16. Isso. 6 ao 14. Vem Ok. cá, calma aí. Vamos ver se eu consigo ler, porque essa tosse é abençoada. Vamos lá. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando. Ai, não, peraí, é o segundo, né? É segundo Timóteo. Eu tô Eu dizendo. acho estranho. Segura aí. Vamos lá. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. É isso? É? Bom dia. Gente, Bom dia. Tá. segundo Timóteo, Hum, capítulo 1:6. É isso. isso. Olha aí. É isso mesmo. Segundo Timóteo 1, do 6 ao 14. É que as versões são diferentes, né? Eu acho. Ah, é. Pode ir. É isso mesmo. Então, vamos lá. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te a reaviver o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Portanto, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim, sendo, não te envergonhes de mim, prisioneiro dele, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, o que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Deste Evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro. Todavia, não me envergonho, portanto, sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã doutrina que observaste em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em Não. nós. Amém. Vamos lá. Pronto, falou bom dia. Bom dia. Ih, meu Deus do céu. Dá vontade de morder. Você tá cada dia mais sem vergonha. Você quer ficar aqui agora. Vamos lá. E quer Aqui falar existem comigo. dragões. Segundo Timóteo 1:6 a 14. Aí ele pegou o versículo 7. Diz assim, ele destacou, né? Deus nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas amor e autocontrole. Diz além de que, nas bordas dos mapas medievais, os cartógrafos demarcavam as fronteiras com as palavras. Aqui existem dragões, muitas vezes ao lado de vívidas ilustrações de animais aterrorizantes, supostamente à espreita. Não há muita evidência de que eles escreveram mesmo tais palavras, mas gosto de pensar que o fizeram. Talvez porque essas palavras soam como algo que eu poderia ter escrito na época.
Um aviso implacável de que, mesmo não sabendo o que aconteceria se me aventurasse no grande desconhecimento, provavelmente não seria bom, mas há um problema gritante com minha política preferida de autoproteção e aversão aos riscos. É o oposto da coragem a qual sou chamado como cristão. Pode-se até dizer que estou errado sobre o que é realmente perigoso. Como Paulo explicou, no mundo decaído, seguir a Cristo corajosamente, às vezes será doloroso. Mas, com pessoas resgatadas da morte para a vida e tendo recebido a vida do Espírito fluindo em e através de nós, como poderíamos não o seguir? Quando Deus nos dá um presente tão espantoso, a verdadeira tragédia seria retrocedermos com medo. Seria muito pior do que qualquer coisa que possamos enfrentar ou seguirmos a direção de Cristo em território desconhecido. Podemos confiar a Ele e a nosso coração, o nosso coração e o nosso futuro, como apoio e o amor de outros cristãos e o encorajam a enfrentar os seus medos. Amado Deus, somos gratos por nos libertares de tudo o que poderia nos paralisar com medo e vergonha. E aí, Andressa, tem dragões aí? Eu Olha, achei esse tem uns título, aqui, mas nós estamos adestrando eles. não é? Eu achei estranho também esse título, bem estranho. Mas ele fala dos dragões porque quem não tem medo, né? Mas a palavra diz que não é para a gente ter medo. Não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Assim, às vezes a gente vê os exemplos na Bíblia de Daniel, né? Confiança, determinação, coragem. Ele entrou lá na cova dos leões. Nem sequer fez um rugido pro lado dele. Meu pai. Fica aí. Aí a gente tem que ter ousadia para falar do Senhor, para não ter medo. Porque assim, o medo realmente nos paralisa. Não deixa a gente ir adiante, né? Quando a gente confia no Senhor, tem o encorajamento de Deus, sabe que o Espírito Santo está conosco, então pronto, a gente vai-se embora. A gente não vai ter medo. Porque tem uma passagem na Bíblia também que diz que Jesus foi na sinagoga, né? E quando chegou lá, ele viu que estava fazendo comércio dentro da igreja. Aí ele chegou lá e botou tudo abaixo. Coragem. E aí, eles têm coragem de chegar no canto, tá assim, ver que tá tudo errado, tá tudo abaixo e com ousadia e falar do Senhor e dizer que ali tá errado. Porque muitas pessoas, hoje em dia, querem muito ouvir do Senhor só a parte boa, né? Só quer ouvir que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é amor, mas ele é justiça, né? A gente tem que mostrar, quando tiver uma injustiça, a gente ser justo. Mostrar que nosso Deus é justo. E através disso, a gente tem o Espírito Santo para nos dar o discernimento, também falar na hora certa, certo? Com o discernimento da palavra do Senhor, para que as pessoas possam entender o caminho certo que devem seguir, né? Porque muitas vezes eles estão realmente cegos, eles não estão vendo, né? É diferente da gente. Quando a gente faz algo errado, a gente faz algo que não é do Senhor, a gente sente, o Espírito Santo nos toca, nos mostra, nos diz, ó, tá errado, tem uma coisa errada aí. Jesus não faria isso. Então a gente já sai daquela cena ali e muda totalmente o que está acontecendo. Muitas vezes a gente tem essa história de se adiantar nas coisas que Deus quer, né? Às vezes a gente, tipo assim, a gente se antecipa as coisas que Deus tem pra gente, né? E às vezes a gente, nem se antecipar, a gente erra. A gente quer dar uma ajudinha para Jesus, né? A gente esquece que a gente que precisa dele, né? Muito, muito. Agora, Deus realmente é amor, mas ele é misericórdia e ele é justiça. Eu quero que tu lembre que ele é justiça. Ele é justiça. Se ele te deu a chance de você o conhecê-lo, de você ouvi-lo, de você chegar a ele,
Então, continue nele. Não saia da presença do Senhor, porque quando a gente sai da presença do Senhor, a gente é cobrado. Entendeu? Então, assim, para que a gente não possa ter medo de falar do Senhor, sabe? E estar diante do Senhor todos os dias. Porque aí a gente tem coragem. Mas quando a gente não tem, às vezes, nem argumento. Quando alguém chega, tem muita gente que indaga a gente, mas Jesus não bebeu? Como assim? Ele não fez o vinho? E o pessoal gosta muito de beber e às vezes encher a cara e trazer a Bíblia, né? Dizer que não é pecado, não. É pecado de se embriagar. Tomar um copinho não é pecado, não. E aí? Você vai ter que ter argumento para falar. Ousadia. Não vai ter medo de falar da palavra do Senhor da maneira correta. Porque muitas pessoas pegam a Bíblia e interpretam para si os seus desejos, sabe? Não, mas a Bíblia tem isso aqui. Mas não leu o resto do versículo, não leu o resto do capítulo. Leu só aquele versículo que interessou a ele. Então, assim, para isso você tem que ter ousadia. Tem que ter conhecimento da palavra para falar. Sem medo, né? Às vezes a gente tem essas coisas, então, por isso que a gente precisa ler a palavra. A gente precisa estar sempre em contato com o Senhor, sempre lendo a palavra. Sempre olhando as Bíblias de estudos, né? Andressa, que é muito bom, sabe? Colecionar, de preferência. As Bíblias de estudo, eles trazem, tipo assim, a interpretação do que aquele capítulo te falou. Ele vai te passar até uma história mesmo, como se fosse um devocional, né, Andressa? E aí, eles Isso. passam pra gente e a gente vai ter uma mente mais cheia do Senhor, né? A gente vai ter um direcionamento melhor para saber falar, com certeza, daquilo que a gente está falando, sabe? Eu assisti a uma pregadora um dia desse, que ela disse que pegava os filhos dela todos os dias e pegava um capítulo, ela começou para o Apocalipse, eu disse, mata os meninos. Começou por Apocalipse com os meninos, aí todo dia lia um capítulo, todo dia, tem que decorar, tem que saber. Ela fazia pergunta. E até hoje, os filhos dela têm o conhecimento da palavra porque ela teve base de como chegar e conversar com seus filhos e dizer que ele não tinha medo. Não tem medo de falar a palavra do Senhor, mas tem que ter certeza que você está falando. Né? A gente tem que prestar atenção, porque vai dizer que a gente tem que olhar a palavra do Senhor naquilo que as pessoas estão pregando. Se realmente está de acordo com o que está na palavra. Porque tem pessoas que distorcem. Então você tem que ter ousadia para chegar para o seu pastor, para o seu líder, para quem for. Olha, irmão, peraí. Na palavra diz assim, o senhor está dizendo desse jeito. Isso é não ter medo. Isso é ter ousadia. Nesse ponto, né, Rosinha, é até interessante o quê? Quando eu comecei a servir ao Senhor, eu comecei a servir a Deus na igreja Congregação Cristã no Brasil. E lá eles usam uma versão de Bíblia que tem uma linguagem aquela linguagem brasileira bem assim, antiga. Bom dia, Cleonice. Bom dia, todo mundo tá chegando aí. Bom dia, mãe. Minha mãe tá aí hoje. Então, Assim, é uma linguagem bem tradicional, né? E eu tinha muita dificuldade. E aí depois, com o passar do tempo, né? E lá eles usam uma versão só específica para quê? Para facilitar na hora da leitura, ficar padrão e tal. Não tem essas coisas que a gente passa aqui, né? Mas cada um tem a sua versão. E hoje eu tenho, eu acho que 6 ou 8 Bíblias, nem sei mais. E eu ainda quero comprar mais um. Eu quero comprar a Bíblia Viva. É uma outra tradução. Chuca? Não, filha. tu tem Fica a Thompson, quietinha. né, Andressa? Não, eu tenho a Plenitude, tenho a BKJ. Para, mamãe vai ficar brava com você. Eu Tenho a sei Apologética, que a Thompson é muito boa também. Já ouvi falar. já ouvi falar também. Tem a Marca Arthur também, que é muito boa. Nossa, tem muitas, né? Só que assim, quando a gente está começando, a gente precisa estudar a palavra e achar uma versão mais simples. Então, por exemplo, Seja mais de fácil entendimento, né? Pronto, aquela que essa eu versão. peguei. Tu lembra que eu peguei uma semana, acho que foi na semana de Natal, que eu conversei contigo, que tinha uma parte lá que era Debalde, que eu fiquei É, sem saber o que era, e era que ajudou a gente. Foi na quarta-feira. é. Então, é assim, ó. A versão que eu estou usando agora, a PKJ, é uma versão simples. Uhum. Então, assim, encontre uma versão mais simples para você. Ore antes de ler a Bíblia, estude, analise,
Eu tive um pastor, o pastor Emerson, ele sempre falava assim: quando você for é, na igreja, leve sempre uma Bíblia, uma caneta e um caderno. Anote tudo que for dito, né, tudo que for importante para você e depois estude, analise, confirme na Bíblia as referências, analise tudo. E se você tiver algum questionamento, vá à pessoa e fale, não apontando, nem julgando, nem nada, mas vá à pessoa e fale assim: olha, aqui nessa parte você usou esse contexto, você pode me explicar porque eu não entendi? Eu mesma já vivi a experiência de contestar e de ser contestada. Por exemplo, sábado, eu fiz uma reunião lá na empresa com a minha equipe e eu falei sobre aquele versículo de Paulo que fala que aquilo que é para a gente fazer a gente não faz, e o que não é para fazer a gente faz assim, sabe? Uhum. Isso na versão Andressa, né? Não tá na versão da Bíblia, não. Aí, aí eu tava falando, né, e tal, que às vezes a gente quer, que a gente dá bronca, mas que a gente tá, na verdade, dando amor, e às vezes a gente perde a mão e tudo mais e tal, né, explicando pra eles, né. E aí as pessoas falaram assim pra mim: Andressa, quem que é? Onde tá escrito isso? Aí vai a Andressa procurar, Romanos 7,15. E, E quem que escreveu? Foi Paulo. Aí tem uma menina lá e a gente riu muito. Eu falei assim: foi Paulo que escreveu ela. Quem que é Paulo? Eu falei: Paulo de Tarso, né? Fui explicar. Mas por que que eu pude responder? Porque eu conheço um pouquinho mais, né? Mas no primeiro momento, quando eu citei o versículo, eu não sabia a referência. Agora eu sei porque eu procurei. Então, o que que a gente precisa fazer? Se comprometer com a palavra, com o estudo da palavra, em como lidar com as situações, em como lidar com as coisas, né? Não chegar batendo, confrontando. Não, não é isso. Conversa. Agora, se a pessoa distorcer a palavra, assim, o ingressar, olha aqui então, querido, deixa eu falar. Se leu aqui, ó, assim, ó, eu sei em quem eu tenho crido. Mas não é para você crer em você, é para você crer no Senhor. Porque não é pela sua força, é pela força do Senhor. Ontem mesmo, à noite, ontem eu precisei ir para o hospital de novo. Aí quando eu cheguei aí em casa, eu mandei mensagem para Rosinha, eu falei: Rosinha, eu preciso muito da sua ajuda, porque eu estou muito ruim, minha crise alérgica não está melhorando. Você me ajuda? E antes de mandar mensagem para ela, embora eu sabia que ela ia me ajudar, eu falei: Deus, o Senhor passa lá na casa da Rosinha, deixa tudo em ordem lá para ela poder me ajudar, por favor. Então, assim, a gente tem que ir primeiro no papai e depois a gente vai nos ajudantes do papai. verdade. É assim mesmo, amiga. Mas assim, não ter medo, é tipo assim, não ter medo de falar do Senhor e ter argumento para falar. Porque muitas vezes, não sei se você conhece, tem uma certa religião aí que eles sabem mesmo, sabe? Eles vão na casa das pessoas, eles levam um livro, um negócio, e eles sabem. É tão engraçado, assim. E tudo é tipo assim, como se fosse um treinamento, sabe? Só vai para tal fase se você realmente souber daquilo ali. Tá entendendo? Então, assim, mas eles vão e argumentam com você, sabe? Então, assim, é bem interessante. Se você não estiver preparado com a palavra do Senhor, você cai. Você cai, você sai totalmente do que você acreditava e vai para onde eles querem que você vá. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que a palavra do Senhor é única. Não existe outra. Não existe desafio, não existe. Não, porque fulano de tal interpretou assim, a Bíblia agora é essa. Não, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Se você não está preparado para receber essas pessoas em casa, então não abre nem a porta. Só dê um bom dia e que você está ocupado e puca pula. Porque tem pessoas que não têm, tem pessoas que não têm preparo. Não tem. São aquelas pessoas que, infelizmente, né, e vai para a igreja de domingo e pronto. É o que o pastor disse lá. Não tenho nada contra o pastor, nem nada disso. Mas é o que o pastor disse lá e acabou. Se 4 é 4, se 5 é 5 e pronto. Entendeu como eu estou querendo dizer? Não é você ter uma visão só aqui, não. Tem que ter uma visão aberta e vir para a palavra. Se não for assim, fica difícil. Tem pessoas que precisam ser estimuladas. Então, pronto, procure ser estimulado. Procure alguém para te ajudar, procure alguém para te fazer perguntas depois. Tem pessoas que só leem a Bíblia assim. Se tiver uma disputa, se for algo para, tipo assim, como é que eu posso dizer? Pessoas que querem realmente pegar de você, enfrentar você, confrontar você. Pronto, aí você. Tem gente que é assim. Aí você se inspira, lê salmo um dia só, vai-se embora. Né? Tem gente que é assim.
Mas só que a palavra do Senhor precisa ser, como a Andressa disse, a gente tem que orar antes, pedir ao Senhor para que nos ajude na interpretação, né? E não seja do nosso jeito, mas da maneira que Ele quer, sabe? Porque se não for da maneira que Deus quer, não vai dar certo. Pode ter certeza disso. É. Deixa só eu acrescentar uma coisa aqui. É que eu não tô com a minha outra Bíblia fácil aqui, Amém. mas assim, aqui ele fala Qual versículo? sobre o medo, né? Deixa eu ver aqui, qual que é a parte que fala do medo. Por esse motivo, uma vez mais, quero Uhum. encorajar-te para que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição da minha mão. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento pela causa da cruz, conforme o poder de Deus. Aqui teria assunto para a gente fazer um devocional de mais ou menos umas 2 horas aí, né? Sim. Mas eu vou me concentrar nesse versículo 7 rapidinho para a gente encerrar. É assim, ó, porquanto Deus não nos deu espírito de covardia. No meu É tem assim, temor ó. aqui. Tá vendo? É, O meu diz temor. então, assim, o temor que está sendo citado na versão da Rosinha e covardia que está sendo colocada aqui na minha, não é com relação ao Senhor, e sim com relação às coisas que Deus permite que você viva. Então, assim, quando Deus, ele te insere em um contexto, porque você tem capacidade de estar ali, ou é porque o Senhor está te capacitando a passar por tudo aquilo. Ah, Andressa, mas eu estou sofrendo, eu estou me machucando, eu estou me magoando, eu estou isso, eu estou aquilo. Sabe? Assim, o o corpo, tá? Não estou falando as suas escolhas, eu estou falando do seu corpo. O seu corpo, ele trabalha para economizar energia, para economizar força. Porque se em algum momento ele precisar sobreviver a alguma circunstância difícil ou desafiadora, ele vai ter energia para viver aquilo. E nós, como pessoas, e aí estou falando assim, pessoas conscientes, nós e as nossas escolhas e as consequências da nossa vida, nós temos tendência a escolher o caminho mais fácil, o mais rápido. Mas a vida não é assim, né? Porque quando é assim, esses dias eu li uma frase que falava assim, né? Que todo dinheiro que vem fácil, vai fácil. Bom dia, Tami, seja bem-vinda. Então, o que que acontece? Tudo que vem muito fácil, a gente não valoriza. Por isso que o Senhor coloca desafios para nos fortalecer a viver as coisas com mais intensidade, mais nele, grudado nele, com temor à palavra dele. Não às coisas, aos problemas, aos desafios e situações. Então, assim, nós precisamos, né, nos achegar mais ao Senhor para que nós possamos conhecê-lo melhor, para que então nós possamos prosseguir naquilo que Ele tem nos proposto, nos colocado. Às vezes eu questiono, Deus, por que eu estou passando essa situação aqui, Senhor? Ah, por que essa pessoa está fazendo isso comigo e tal? Aí semana passada eu passei uma vergonha tremenda, né? Porque eu passei vários problemas com algumas pessoas e Deus me deu tantos livramentos, né? Eu coloquei o testemunho lá no sábado de manhã. Quem não viu, assiste lá, por favor, tá no meu perfil. Sabe? Coisas muito maiores do que qualquer humilhação que eu poderia passar, do que qualquer confronto, do que qualquer coisa pequena. Né? Igual outro dia eu ouvi um pastor falando assim: enquanto a gente ficar ligado em coisas pequenas, as coisas grandes não vão acontecer. Ah, eu vou ficar brigada com a Rosinha porque a Rosinha pisou no meu pé. Ah, gente, sabe? Não, vamos focar em coisas maiores, em salvação, em vida eterna, em crescer, em conhecer a Bíblia. E assim, não é a sua visão, não é a minha visão, é a visão de todos num contexto de salvação, de vida eterna, de crescimento, de ir mais longe, de alcançar vidas, de pregar a palavra.
né? Ontem, embora eu tenha passado muito mal e tudo mais, eu fui na casa da minha mãe, ela cuidou das minhas madeixas e tal. E aí, lá conheci um casal de pastores e recebi um convite para pregar fora, que já faz tempo que eu não prego, sabe? Assim, coisas que eu nem tenho buscado e Deus tem trazido para mim. Por quê? Porque eu tenho ido de encontro com o que Ele quer cada dia, né, matando um dragão. Existem muitos dragões aqui, né? A gente domestica o dragão, a gente dá uns tapas no dragão, às vezes o dragão levanta também, a gente, né, aí a gente chama Jesus, os anjos e tudo mais. Mas é assim, né? O que nós precisamos compreender que nessa palavra, Paulo, ele fala assim: avante, é para ir para frente, não é para voltar para trás. Deus não te chamou para retroceder. Você imagina, né? Se Jesus antes de ser preso, de ser crucificado, ele falava assim: ah, pai, mudei de ideia, não tô afim de salvar esse povo, não. Me leva aí, embora. Entendeu? Ele não retrocedeu. E ele sabia das dores e do sofrimento. E ele foi até o fim. Então nós precisamos ir até o fim. Com amor, com carinho, com respeito. Nossa, mas só eu tenho que ser flexível? Não, não. Quando a sua paciência acabar, e você falar assim, nossa, mas eu tô sendo flexível demais, eu tô indo demais, eu tô indo muito além daquilo que eu aguento. Olha pro papai, fala, ai, papai, quão grande está sendo a sua flexibilidade comigo, Senhor? Nós precisamos pensar, né? Então, assim, começamos a semana com um direcionamento de Deus, nos direcionando a continuar, a lutar, a pelejar, a seguir em frente, a arrumar novas formas de fazer, a ler um pouco mais da palavra. Se você não consegue ler a Bíblia sozinho, vem ler a Bíblia aqui com a gente. Antes do meu devocional aqui, né, do nosso devocional da palavra, tem o devocional da Érica, que ela só lê Bíblia. Vai lá, entendeu? Faz um grupinho. Ah, André, você não consigo. Meu, busca outra forma. Acha uma Bíblia toda desenhada, faz que nem eu, põe um monte de etiqueta, ó. Bota um monte de etiqueta, risca de roxinho, compra caneta que não atravessa do outro lado. Gente, a Bíblia é sua, é o seu momento com Deus, não importa. Mas o que nós queremos? Que você siga em frente. Siga em frente. Eu coloquei um post no final de semana, a Rosinha até riu, né? Como foi o seu primeiro final de semana? Eu coloquei um bonequinho rodando, descabelado, nananã. Gente, minha primeira semana do ano foi terrível. Mas eu recebi muitas bênçãos de Deus. Deus me guardou. Deus fez tantas coisas, sabe? Então você pode olhar o lado ruim e pode olhar o lado bom. E nesse lado bom, nós aconselhamos você, né, a continuar, Seja né? Você vê aí, forte, ó, Rosinha, seja forte e corajoso. isso, você vê a Rosinha aí, ó, precisou levar a manhã no hospital. E ela deu a palavra dela que ela estava compromissada comigo em me ajudar aqui. E ela está aqui. E eu vi a manhã passando aí por detrás aí. Eu caminho aqui. Entendeu? Então, assim, nós precisamos ter compromisso com Deus. Como nós queremos que o Senhor tenha compromisso conosco? Que Ele esteja ali sempre? Vamos estar ali sempre para Ele também, para nós vivermos coisas novas. Amém? Amém. Vamos orar, né? Visite. Que tossir desse jeito não dá. Ai, Jesus. Paizinho amado, estamos aqui, Senhor, diante de ti, para te agradecer, Pai, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, pela tua justiça. Deus. Obrigada, Senhor, por serem justos conosco. Assim, Paizinho, em nome de Jesus. Pai, Senhor, onde tem enfermidade, Pai, cura, liberta, Senhor. Que essa enfermidade, Senhor, seja para o teu louvor, seja para ti, Senhor, para a tua honra, para a tua glória. Ó, Senhor, nós precisamos, Senhor, muitas vezes parar para te ouvir e para entender que tu és um Deus que cuida de nós. Assim, Paizinho, em nome de Jesus, eu já te agradeço, Senhor, por mais um dia que tu nos dá, ó Pai, mais uma oportunidade de viver. E assim, Pai, que esta palavra entre no nosso coração, Senhor. Que a tua palavra escondida, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Então, Senhor, que não possamos, Senhor, estar longe de ti, Pai, na tua presença, que possamos escrever essa palavra na tábua do nosso coração. Porque a boca só fala do que o coração está cheio.
que possamos estar cheios da tua palavra, Senhor. Que possamos estar cheios de ti, para que possamos ser fortes e corajosos, para que possamos, Senhor, não temer a nenhum momento, mas estar sempre confiante em ti. E saber que tu és um Deus que toma conta das nossas vidas, da nossa situação, da nossa saúde. Tu és um Deus que toma conta. Precisamos crer, acreditar. Que tu és um Deus que vem ao encontro de cada um de nós. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por amanhã na palavra, Pai. Abençoa a vida da Andressa, Senhor. Dá discernimento a cada dia mais a tua serva. Que ela possa te buscar a cada dia. Que eu também possa, Pai. Que cada um que esteja aqui conosco, todos os dias de manhã, busque mais de ti. Guardem a tua palavra no coração. Que possam também, Senhor, ter um encontro contigo verdadeiramente. Que possam sentir a tua presença. E, Pai, eu te peço, no nome de Jesus, que possamos sentir a tua presença todos os dias das nossas vidas. E que não venhamos, Senhor, a trocar a nenhuma, nada por ti. Não venhamos, Senhor, a trocar o amor de nada. Porque o teu amor é maior. Porque o teu amor é sincero. Porque o teu amor é verdadeiro. Porque o teu amor não nos abandona. O teu amor não nos esquece. Assim, Paizinho, eu te agradeço por tudo que fazes por nós. Tudo, 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 Paizinho. Obrigada, Senhor, pelo alimento que tu nos dá, pela roupa que vestimos. Ó, Senhor, pela cama que temos que dormir. Porque é tu que nos dá, Senhor. É tu, Pai, que nos oferece, que nos dá a oportunidade de nascer, de crescer, de multiplicar, de estar falando da tua palavra, Senhor. Que possamos estar cheios do teu Espírito Santo todos os dias, até a consumação do século. Assim, Paizinho, eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. E assim, né? Só para você lembrar. Somos filhos e filhas amadas do Senhor. Não podemos esquecer. Isso. Nós desejamos para você uma semana extremamente abençoada. A Convidamos presença do você a vir Senhor. aqui. Isso. Você vem aqui de segunda a sexta conosco, no meio da palavra, 6h15 da manhã, fazer o devocional, investir um tempinho com o papai, tá bom? Amém. Nós profetizamos para você uma semana extremamente abençoada, de muitas alegrias, né? Que os dragões sejam domesticados e que você veja que o Senhor está no controle de tudo. Paz do Senhor, Deus abençoe. Até amanhã. Até amanhã.